O que dá pra dizer, né, é que as gerações estão ficando mais, de fato, ansiosas, né? Um pouco mais deprimidas, o que é estranho, né? Sim. E dá pra se dizer que os jovens têm cada vez mais queixas de questões de saúde mental, né? Então tem aumentado na população jovem, né? Porque doença mental sempre foi coisa de velho, na verdade, né? Mas tem jovens, é algo estranho. Sim. Para a literatura médica, pelo menos. E cada vez mais com questões do neurodesenvolvimento, né? Questão de autismo, assim, bom, né? Dificuldades de socialização e de linguagem. Meu Deus, como está crescendo nas populações jovens, né? Sim, E nós ficamos um pouco assustados, assim, sem entender direito o porquê, né? Mas a gente entende o porquê, na verdade, né? Tem a ver, de fato, sem dúvida, com essa questão que você falou das redes sociais, né? E do uso de tecnologia como um todo. Sim. Porque não é só as redes sociais, também é uma parte da sociedade da informação que nós vivemos, né? Porque não é só na rede social, por exemplo, tudo, agora você tem por causa da era da internet, você tem uma sociedade da hiperinformação, né? Então eu tenho muita informação. Antigamente o problema era a falta de informação, né? Se você vivia numa cidade do interior, lá no meio do nada, você tinha pouca informação, né? Você ficava só com a informação que chegava, e que muitas vezes chegava pouca coisa, né? Agora você tem o contrário, todo mundo tem muita informação o tempo todo. Só que a boa parte dessa informação é lixo, né? E aí o que acontece? Sim. Como na internet o que dá dinheiro é você pegar a atenção das pessoas, afinal de contas, na internet a gente tá competindo pela atenção das pessoas, né? Certo? E ora, se tem muita informação, então eu tô competindo com muita gente. O meu canal tá competindo com milhões de canais. Uma propaganda tá competindo com milhões de propagandas. Um post tá competindo com milhões de posts. Então, você vai ter que apelar cada vez mais e ser coisas cada vez mais rápidas, né? Porque tudo tem que ser hiperestimulante, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser dinâmico, tudo tem que ser uma coisa que eu bato o olho e vejo. Isso cria uma cultura do hiperestímulo e da hiperinformação. E isso pode ser um dos motivos que está estimulando as pessoas a não terem mais paciência para conteúdos longos, né? Então, por exemplo, teve uma pesquisa que eu vi, que é no Japão, inclusive, né? Que a leitura no Japão tem caído. E eles têm visto que não é só por causa que, em partes é por causa da rede social e dessa sociedade da informação hiperestimulada, né? E que faz com que as pessoas não tenham paciência. Então, por exemplo, eles dizem que a nossa vida moderna, ela é toda muito corrida, muito rápida. É muita informação, muito trabalho. Então as pessoas querem tudo rápido. Então, por exemplo, o cara que ele quer uma informação, ele não quer, ler um livro de 200, 300, 500 páginas pra poder aprender sobre o assunto. Ele quer poder ver um vídeo de 5, 10 minutos, onde ele vai conseguir digerir tudo. Ele quer informação rápida. Ou então, ele não quer uma matéria de jornal. Ele quer ler uma headline, né? Que é o que acontece na maioria das vezes. As pessoas leem a manchete da notícia e não lê o conteúdo. Ele quer poder ler a manchete e já saber tudo. Ele quer informação rápida, dinâmica e sem entremeios, porque eu quero cada vez mais informação, mais. E aí qualquer atividade que é mais contemplativa, que exige mais um parar para pensar, parar para se entreter, que é o que a arte exige, o filme, o videogame, ou um seriado, um livro exigem, se tornam atividades cada vez mais contrassenso numa sociedade que é focada na hiperinformação. E isso faz com que as pessoas percam esse interesse de ir atrás do conteúdo, e que elas queiram, na verdade, ver o resumo. Porque o cara não tem mais paciência numa sociedade que cria essa mentalidade do hiperestímulo pra poder sentar e ver o filme. Não, ele quer ver um resumo do filme de 10 minutos. Ele não vai conseguir ver o One Piece, ele vai conseguir ver uns edits de One Piece pra ele poder entender do que se trata. Ele não vai querer ler uma notícia, ele vai querer ler uma manchete e assim por diante, né? Que são aqueles vídeos de micronotícias, né? 1 minuto, né? Uma notícia em 1 minuto. E aí ficamos todos microinformados, né, sobre o mundo. Interessante, Thorson, isso aí que você falou da Information Society, né? De fato, né? A primeira vez que eu ouvi isso foi na faculdade, que uma professora falou dessa questão da sociedade da performance. E isso era antes daquelas obras, era bem do começo. Tem um coreano que fez um... É o Byung-Chul, né? Exato. Fez a carreira toda nisso, né? E esse cara não era famoso ainda, e essa minha professora já falava disso. No Brasil a obra dele é bem comentada, né? Sim. A gente se encontra nesse ambiente, né? Nesse ambiente de que você não mais vive, mas performa de alguma forma. E isso pede cada vez mais velocidade. Até o ponto em que a máquina para.
que é um conto cyberpunk muito bom chamado A Máquina Para, The Machine Stops, sobre exatamente isso, sobre alguma coisa que quebra de tanto tentar funcionar. Sim, porque o grande problema desse sistema é o seguinte, é que informação não é conhecimento. Eu ter muitas informações não quer dizer que eu tenho conhecimento. Eu posso ter todos os dados e isso não significa que eu estou a par do assunto, na verdade. Você cria uma certa ilusão de conhecimento. Que as pessoas acham que elas estão bem informadas, mas na verdade elas não estão. Elas acham que elas estão apreciando as obras quando elas não estão. Não, e no mundo intelectual isso fica uma coisa mais ridícula, né? Por exemplo, a última live que o Matheus fez, né, com o Ícaro, né? Com o grande Ícaro Coelho Martins, o maior intelectual do Brasil, né? Um dos grandes, pelo menos, né? Onde ele contou muito bem que você tem muito nesses meios intelectuais da direita essa ideia de que não, eu entendo de São Tomás de Aquino porque eu vi uma palestra, né? Que ele diz, o cara ele viu uma palestra de algum intelectual bem questionável sobre São Tomás de Aquino. Ele diz, pronto, sou tomista. E aí ele já sai dando curso de tomismo. Por que isso acontece? Justamente porque você tá dentro dessa sociedade da hiperinformação. O cara não quer ser um intelectual de verdade. Ele não quer ter a vida intelectual. Ele quer ter informação. Sim, às vezes ele só quer vender o curso, inclusive. Ou então se ele não quer vender o curso, digamos, ele quer ser informado. Eu quero ter a informação, então ele quer que alguém chegue e dê pra ele o resumo de São Tomás, ó. Eu quero, me explica aí a filosofia tomista aí em 40 minutos. Porque o que ele quer não é o conhecimento, ele não quer refletir, ele quer ter informações. E por isso pra ele a palestra de 40 minutos já vai ser o suficiente. E ele vai sair de lá com a ilusão de que agora ele é um filósofo.